Na propriedade da família Delhart, uma conversa tensa estava acontecendo entre um homem e uma mulher. A dama de cabelos cor-de-rosa pousou a xícara de chá praticamente intacta no pires com nervosismo, evitando olhar para cima. Afinal, sentado à sua frente, fitando-a com severidade, estava ninguém menos que o próprio Duque Cassis Delhart. Embora a jovem tentasse parecer amigável, sabia que o Duque a enxergava como sua pior inimiga, e com certa razão. Então, o que a fez vir até aqui sem aviso prévio? Perguntou ele, com olhos vermelhos penetrantes. Ela apertou as mãos no colo, tentando organizar os pensamentos. Sua graça, disse ela, finalmente erguendo os olhos azuis em sua direção, quero romper nosso noivado. Suas palavras soaram firmes. O Duque se contraiu, surpreso, mas tentou manter a compostura e questionou se ela compreendia o que estava dizendo. Você sabe que nenhum de nós quer esse casamento fictício, respondeu ela. Tudo havia começado há uma semana, a estrada, a luz intensa, o som estrondoso e o impacto. Uma poça escarlate se espalhava pelo asfalto. Um celular quebrado estava próximo, e as pessoas gritavam ao redor. Começara com um acidente. Depois de algum tempo, ela abriu os olhos com dificuldade e viu um ambiente completamente estranho. Quando acordou, percebeu que estava em outro mundo. Além disso, a sensação em seu próprio corpo era diferente, e ela correu imediatamente para o espelho. Ao ver o reflexo, uma enxurrada de emoções a dominou. Ela havia renascido no mundo de um romance de fantasia, como frequentemente ocorre nos livros. Tornará-se ninguém menos que Ibelia Barn. Ibelia Barn era protagonista de um livro com um destino cruel. Ao se casar com Cassis, tornava-se madrasta de Lucius, uma madrasta terrivelmente traiçoeira e inimaginavelmente cruel. Assim como seu enteado, Ibelia era filha ilegítima. Mas ao contrário dela, todos do ducado amavam Lucius e cuidavam dele. Ela era dominada pela inveja. Acreditava que a criança deveria passar pelas mesmas dores que ela sofreu, e recorria a abusos físicos contra Lucius. Pega em flagrante, Ibelia foi expulsa e acabou contraindo uma doença, morrendo mais tarde em um monastério. E seu Yuan, a mulher que agora ocupava seu corpo, era uma leitora que se sentirá satisfeita com o destino da vilã. Como, então, ela foi parar no corpo de Ibelia? De qualquer forma, Ibelia ainda não havia se casado com Cassis. Seria mais fácil cortar os laços agora do que depois do casamento. Ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para sobreviver. Até poderia ser gentil com o jovem Lucius, mas esse não era seu maior problema. O verdadeiro obstáculo era o próprio Cassis Delhart. Ela não queria se casar com alguém que a desprezava, e não precisava da riqueza dele, aquilo só transformaria sua vida em um inferno. Perdida em pensamentos, chegou ao cômodo certo e tomou uma decisão firme. Sim, ela romperá com Cassis e reconstruirá sua vida. Vai mudar o rumo da história original. Essa é uma decisão sua ou um capricho do Conde Barnum? Questionou o homem após ouvir Ibelia, ao que ela respondeu que seu pai não estava ciente de nada. O Duque se levantou e declarou que, nesse caso, a conversa estava encerrada. Vou fingir que isso nunca aconteceu. Olhe para si mesma de fora, disse ele. Mas Ibelia não desistiu. Tentando detê-lo, ela segurou a mão do Duque, mas ele a afastou imediatamente, com uma expressão de irritação. Ela já esperava essa reação, mas se esforçou para responder com calma e sem emoção. Sabia por que ele havia concordado em se casar com ela, a filha ilegítima de um conde. Estava certa de que seu pai havia proposto o casamento em troca de silêncio, ou melhor, como uma ameaça. Se você sabe disso, por que ainda quer romper o noivado? Cassis ficou seriamente irritado, mas a garota prometeu lhe fornecer todas as informações necessárias, e, em troca, pediu que terminassem o compromisso. Como você conseguiu essa informação? O Duque perguntou, atônito. A garota respondeu que não podia revelar, e mentalmente acrescentou que seria estranho dizer que lera tudo isso em um livro. No entanto, assegurou que não havia ocorrido nenhum vazamento. Só meu pai e eu sabemos disso. Então, o que me diz, Vossa Graça? Ibelia aguardou uma resposta. O homem ficou em silêncio e, suspirando fundo, disse que pensaria a respeito e que ela podia ir. Despediu-se com dignidade e saiu da sala em direção à saída. No entanto, mesmo considerando tudo, foi grosseiro da parte dele não acompanhá-la. Perdida em seus pensamentos, suspirou cansada, até que ouviu alguém chamá-la. Lady Barn, se não se importar, começou uma voz fina e suave. À sua frente, estava um menino de cabelos escuros e grandes olhos vermelhos, com um olhar suplicante. No momento em que o viu, Ibelia percebeu que aquele era Lucius. Contudo, o fato de o garoto tê-la convidado para tomar chá a surpreendeu profundamente.
A enfermeira que acompanhava o jovem cavalheiro comentou que ele deveria primeiro cumprimentar a dama, e Lucius se lembrou de seu erro justamente quando estava prestes a se apresentar. Olá, jovem senhor Adeliard. A garota o cumprimentou com um sorriso, interrompendo-o sem querer. Mas o menino não ficou chateado, apenas arregalou os olhos surpreso. Era a primeira vez que era saudado daquela maneira, e ele pensou que aquela garota não era como as outras pessoas. Quando a olhou nos olhos, perguntou surpreso se ela realmente o conhecia. Ela respondeu que era difícil não reconhecê-lo, pois ele era a cópia do Duque. Como já deve saber, sou Abelia Bernan, disse ela, curvando-se em reverência. Pensando em tomar chá juntos, ela refletiu que, se aceitasse, Lucius começaria a ter esperanças de que ela se tornasse sua madrasta. E mesmo agora, com o garoto olhando para ela com tanta expectativa nos olhos, ela ainda teria que recusar. Perdoe-me, jovem mestre, mas não posso aceitar isso, respondeu ela, decidindo que era melhor não alimentar esperanças falsas antes de romper o noivado. A garota explicou que, por estar noiva, não achava apropriado aceitar o convite dele. Lucius imediatamente se entristeceu e suas mãos começaram a tremer levemente. O menino pediu desculpas por ter sido tão rude. No entanto, a jovem apressou-se em garantir que a culpa era dela, acrescentando que precisava partir, despedindo-se do jovem cavalheiro. Lucius Adeliard, o único herdeiro do Duque Cassius Adeliard, permaneceu parado onde estava, observando Abelia Bernan se afastar em direção à saída. Lucius Adeliard é o filho ilegítimo de Cassius Adeliard. No original, era frio e calculista como o pai, um homem capaz de matar sem qualquer arrependimento. Foi assim que Lucius passou sua infância, completamente sozinho em um mundo cruel, repleto de indiferença humana. Um dia, Cassius Adeliard declarou Lucius como seu herdeiro diante de todo o conselho. O que está dizendo, Duque? Deve escolher uma duquesa que lhe dê um sucessor legítimo. Os conselheiros intervieram, sem entender como um filho ilegítimo, e ainda por cima plebeu, poderia se tornar o herdeiro da família ducal. Um dos presentes até disse que compreendia a preocupação com o jovem mestre, mas que se tivesse um herdeiro legítimo, mudaria de ideia rapidamente. O duque não escutou suas reclamações por muito tempo e ordenou silêncio a todos. Esta é minha decisão. Quem tentar contestá-la perderá a cabeça. Disse o homem friamente. Ele estava determinado a conceder a Lucius tudo o que lhe era devido por direito de sangue. Se isso é tudo, estão dispensados, informou a todos e levantou-se do assento. O homem estava decidido e não ouviria objeções. Ao abrir a porta, saiu da sala de negociações mantendo o rosto austero, mesmo ao ver pétalas de rosas espalhadas à frente da entrada. Nesse momento, Lucius já corria a porta fora, indo direto para o jardim. Escondeu-se atrás de uma das colunas, segurando botões de rosas brancas nas mãos, refletindo sobre o que havia escutado, mas seus pensamentos foram interrompidos pelas vozes femininas que vinham do jardim. Talvez a mãe do jovem mestre fosse uma plebeia, ou pior, comentavam as mulheres sentadas à mesa, esposas dos conselheiros do duque. Conhecendo o duque, ele teria se casado até com uma nobre em desgraça. Mas o fato de ele aceitar apenas o jovem mestre já diz muita coisa. Os comentários continuaram. Será que o status da mãe do garoto era ainda mais baixo que o de uma plebeia? Concluíram. Então, uma delas sugeriu que, se fosse esposa do duque, enviaria a criança para um internato. Outra comentou que isso ainda era bondade demais. Se fosse ela, o garoto já estaria em um mosteiro há muito tempo. Nessa realidade cruel, Lucius sonhava com apenas uma coisa. Todas as noites, antes de dormir, o menino orava a todos os deuses que conhecia, por favor, deixem-me ter uma mãe. O desejo da criança era tão grande. Elia Barr retornou para casa após a viagem à propriedade do conde Barnani. O cocheiro anunciou que haviam chegado e ajudou a jovem a descer da carruagem. Ela não conseguia tirar a imagem de Lucius da cabeça. Parecia que ele estava chorando. Talvez ela devesse ter aceitado, pelo menos uma vez. Uma tarde tomando chá não seria tão ruim. Se não estivesse no corpo de Abelia, poderia cuidar melhor de Lucius. Não. O que estou pensando? Cortou-se imediatamente. Afinal, naquela situação, tudo o que podia fazer era romper o noivado e viver sua própria vida. Assim que entrou em casa, foi imediatamente recebida com uma pergunta: onde havia estado? Na verdade, ela já estava cansada de toda aquela situação. Além disso, aquela pessoa nem deveria estar na mansão. Estou perguntando onde você estava, disse Derek Bernan, meio-irmão de Abelia, ansioso por uma resposta. A jovem fechou os olhos. Será que ele havia feito tudo aquilo só para irritá-la? Que doce! Pensando bem, ele também era uma vítima. A mãe de Abelia era uma criada na casa dos Barr.
Ela era incrivelmente bonita. Um dia, chamou a atenção do conde, e logo nasceu uma menina de cabelos rosados, Ebelia. Temendo abusos da mansão, a mãe de Ebelia fugiu, mas logo depois adoeceu com a peste. Preocupada com o futuro da filha, procurou o conde. No entanto, ao receber a carta, ele não ficou nada contente com a notícia. Amassando a carta nas mãos, prometeu a si mesmo que mataria as duas. E assim, logo partiu rumo à casa onde Ebelia e sua mãe viviam, com a intenção de cumprir o que havia decidido. No entanto, ao encontrar a filha e examiná-la cuidadosamente, percebeu que a criança era muito parecida com a mãe e poderia render um bom preço no mercado de casamentos. A pequena Ebelia, assustada todo o tempo, sentou-se diante do conde, esperando o seu destino. O homem então lhe deu uma escolha, ir com ele ou ficar ali. E se fosse com ele, ajudaria sua mãe. Sem muitas opções, Ebelia tornou-se prisioneira daquela mansão. A raiva do segundo filho do conde, Derek, era especialmente voltada para Ebelia. Enquanto subia as escadas, Ebelia pensava que gostaria que aquele fosse um dia tranquilo. Porém, seu desejo não se concretizou, e logo foi agarrada pelo braço. Você está louca? Está me ignorando agora, disse Derek, indignado. Mas Ebelia respondeu que não tinha nada a dizer a ele e pediu que a deixasse passar. Estava um pouco cansada naquele dia. No entanto, o rapaz se irritou seriamente com o modo como ela lhe falou, ao que a garota retrucou dizendo que ele deveria chamá-la de irmã. Você só é corajosa assim por causa do seu noivado com o Duque Adelhard, disse ele com raiva. Mas isso não muda nada. Ebelia respondeu que, pelo contrário, se casasse com o duque, ela se tornaria uma das 3 duquesas do império, enquanto ele, que nem havia conseguido o título de conde. Mas ela não conseguiu terminar a frase, pois viu um lampejo de fúria nos olhos de Derek e sentiu-se sendo puxado escada abaixo. Soltando sua mão, o jovem Barna a empurrou com as 2 mãos. A primeira coisa que ela viu ao abrir os olhos foi o lustre de seu quarto. A consciência voltou aos poucos. Deitada na cama, Ebelia lembrava-se claramente de ter caído das escadas, mas não compreendia exatamente o que havia acontecido. Nesse momento, sua criada entrou no quarto e perguntou se estava tudo bem com sua senhora, se ela estava ferida. Quando a garota respondeu que seu corpo doía um pouco, a criada pessoal, Anne, contou com pesar que o jovem mestre Derek ia empurrar a escada abaixo. Derek, que canalha, pensou Ebelia. Mas não podia fazer nada a respeito. A criada lhe deu analgésicos e disse que o médico mandou que ela descansasse. Anne também entregou à senhora um envelope selado com o brasão da família Adelhard. A garota o pegou, surpresa com o fato dos Adelhards estarem lhe escrevendo. Lady Ebelia, olá. Aqui é Lucius, começava a carta. O professor disse que, para convidar alguém para visitar, é preciso um convite. Desta vez, prepararei ainda mais guloseimas para o chá. Você virá? Estarei esperando. Assim escreveu o jovem Sr. Adelhard. Ebelia lia a carta com atenção quando percebeu que algumas gotas haviam caído sobre o papel. Com surpresa, notou que eram suas próprias lágrimas. Estava chorando. Mas por que chorava? Talvez a carta lhe lembrasse sua própria história. Para ela, que cresceu sem mãe, os sentimentos de Lucius eram mais compreensíveis do que para qualquer outra pessoa. A mulher de seu pai também surgiu em sua vida. Sempre tentava ser gentil com a garota e a cobria de presentes. A aparição da madrasta em sua vida parecia um sonho. Todos os dias, Ebelia sonhava que seria uma família feliz. Mas isso era passado. Um dia, a pequena Seu ouviu a esposa do pai sugerindo que fosse entregue aos parentes, afinal, um segundo filho logo nasceria, e ela não conseguiria cuidar dos 2 sozinha. Ou talvez mandá-la para um internato, pois ouvirá dizer que hoje em dia esses lugares tinham todo tipo de conforto. Por saber como dói, Ebelia não queria dar falsas esperanças ao pequeno Lucius. Ela escreveu uma resposta, selou o envelope e o entregou à criada com instruções para enviá-lo aos Adelhard. Quando a criada saiu em sua missão, Ebelia suspirou levemente e relaxou na cadeira, mergulhada em seus pensamentos. De qualquer forma, não importa o que tenha acontecido ontem, Derek é um completo desgraçado. Ele definitivamente estava zombando dela de propósito. E, antes de tudo, Ebelia precisa se vingar de Derek, e só então romper o noivado com Cassis. Mas mesmo que consiga romper o noivado, o Conde Bar não desistirá de tentar casá-la. Por isso, Ebelia precisa fugir da propriedade do conde o mais longe possível. Pensando nisso, vestiu uma longa capa. A garota percebeu que precisava de dinheiro e de algo mais. Para este último, ela precisava encontrar uma guilda de informações, o que faria imediatamente. Enquanto isso, a vida seguia normalmente na mansão Adelhard.
Lucius segurava a carta nas mãos, alegre, contou a babá que havia chegado uma resposta de Ibelia. A mulher ficou sinceramente feliz ao ver a alegria de seu pupilo e se ofereceu para ler a carta, mas o menino queria lê-la sozinho. Espero que você esteja com boa saúde. Agradeço pelo repetido convite para o chá. Infelizmente, preciso recusar porque não tenho nenhum tempo livre. Essa era a resposta de Ibelia para o jovem cavalheiro, e quanto mais Lucius lia, mais triste ele ficava. Por fim, perguntou a babá se era possível que tudo aquilo fosse por causa de sua origem, e que por isso seu pai e ela não gostavam dele, e por isso estavam rompendo o noivado. A mulher apressou-se em assegurar ao garoto que o duque o valorizava muito, mas Lucius não se convenceu com suas palavras, pois em seu coração sentia-se culpado. Nana, você acha que eu posso convencê-la? A esperança brilhou na voz da criança, e a babá confirmou. Então eu preciso preparar um presente para a Lady Abelia, alegrou-se Lucius. Afinal, todo mundo gosta de presentes, e talvez, se ela gostar, mude de ideia. Sim, vamos tentar. A babá concordou. Mas doía vê-lo tentando com todas as forças ser amado. Enquanto isso, Abelia havia chegado à cidade e vagava pelas ruas em busca da casa certa. Jovem mestre, por favor, vá com calma. Ela ouviu uma voz próxima e a reconheceu. Lucius, inspirado, correu e ao mesmo tempo incentivou a babá a apressar-se, o que se revelou um erro no instante seguinte. O som de uma queda surda ecoou pela rua movimentada, seguido pelos gritos preocupados de mulheres que passavam, os quais Abelia tentou ao máximo ignorar. Isso não poderia impedi-la de seguir em frente. Apenas continue. Apenas continue, dizia a si mesma. Ah, não consigo evitar. Apenas um segundo depois, a garota se virou e foi na direção de Lucius. Lucius estava sentado no chão, e lágrimas amargas enchiam seus olhos. Jovem mestre, você não está machucado. Ibelia correu até ele, tirando o capuz da cabeça enquanto se aproximava. Os olhos de Lucius se arregalaram de surpresa ao ver Lady Barn diante de si. A garota pediu que ele se levantasse porque o chão estava frio e também sugeriu que voltassem para a propriedade para que um médico o examinasse. Não, eu vim comprar um presente para você, recusou o menino sem pensar. No entanto, a dama insistiu que, naquela situação, o presente não era o mais importante, e que sua saúde vinha em primeiro lugar. Ao perceber que ela se preocupava com ele, Lucius corou. Então venha comigo, Lady Abelia. O jovem cavalheiro convidou novamente a garota, e ainda queria muito convidar Lady Abelia para o chá. E a garota não pôde resistir à persistência do jovem mestre Adelhard. Havia todo tipo de bolos, biscoitos, doces e outras guloseimas sobre a mesa. Ao olhar para aquela abundância, Ilia só conseguia pensar que não tinha tempo para tais coisas. No entanto, naquele momento, Lucius ofereceu outro doce à dama, e a garota aceitou com um sorriso. A propósito, jovem mestre, por que quis me convidar para o chá hoje? Ela perguntou. O menino ficou muito envergonhado e não teve coragem de responder, mas ainda assim perguntou se ela poderia se tornar sua mãe. A princípio, Abelia ficou chocada com uma pergunta tão franca, incapaz de dizer uma palavra. E embora compreendesse sinceramente os sentimentos dele, foi forçada a se desculpar, dizendo que não poderia ser sua mãe, o que levou Lucius a supor que era porque ele era uma criança ilegítima. Não é isso. A garota estava encurralada, e realmente não queria ofender ou magoar o menino. Felizmente para ela, naquele momento, o duque saiu para o terraço e perguntou severamente o que ela fazia ali. Lucius soltou um suspiro assustado e encarou o pai com olhos arregalados, e a garota pensou, compreensivamente, que tal reação era exatamente o estilo do duque. O motivo pelo qual Abelia não podia ser deixada sozinha com Lucius era o segredo que encurralou o duque diante do conde Barnum. Lucius não é filho biológico de Cassis. Há um nome que não deve ser mencionado na propriedade Adelhard, e é o nome da filha mais velha do falecido duque Adelhard e irmã de Cassis, Júlia Adelhard. Para Cassis, que foi abusado por seu pai sob o pretexto de prepará-lo para herdar o título, ela era o único alívio. Júlia era a única que ele podia chamar de família, e apenas sua irmã mais velha sempre dizia que Cassis não era culpado de nada e que ele não deveria se preocupar. Mas, com o tempo, o destino os separou e eles tomaram caminhos diferentes. Com o tempo, o menino criou forças e mostrou uma determinação inédita. Sentia-se especialmente feliz com a ideia de que agora Júlia poderia escapar do pai. Mas um dia, ao voltar para casa, encontrou sua irmã em um estado deplorável. Júlia, o que diabos aconteceu? Ele perguntou à sua irmã, que chorava no meio de um cômodo destruído, com vestígios de sangue. Foi o nosso pai quem fez isso. Lucius perguntou em voz baixa, mas sua irmã não respondeu, pois tudo já estava claro sem palavras.
A violência interminável contra Júlia, que engravidou sem saber quem era o pai da criança, e Cassis, que sabia a verdade, sempre protegeu Júlia do Duque, mesmo sendo apenas um adolescente. O futuro Duque estava muito preocupado com sua irmã mais velha, que iluminava o mundo ao redor dele com seu sorriso. Ela agradecia ao irmão mais novo por protegê-la, bem como ao filho dela. Júlia morreu devido a complicações durante o parto. Kai se preocupava com o escárnio que recaía sobre sua irmã, que morreu ao dar à luz uma criança ilegítima. E assim, assumindo o peso da condenação de todos ao seu redor, ele aceitou o pequeno Lucius como seu próprio filho e passou a procurar o pai biológico do garoto. Um ano atrás, algo aconteceu na propriedade Adelarta que o deixou muito preocupado com o menino. O médico convocado relatou que o jovem cavalheiro teve uma convulsão repentina, mas Cassis não entendia o que estava acontecendo. Todos estavam particularmente alarmados com o estranho símbolo flamejante no peito do exausto Lucius. O médico explicou que o jovem cavalheiro não estava apenas com febre, mas devia carregar uma maldição inata que se manifestava na forma daquele símbolo, e parecia ser hereditária. Depois que o médico perguntou ao Duque se ele tinha alguma pista sobre aquilo, Cassis vasculhou todos os livros da biblioteca em busca de uma resposta. Sem encontrar nada, o Duque pensou com raiva que aquilo vinha, com certeza, do pai biológico de Lucius. Não poderia haver outra explicação. O tempo passou de forma implacável, e encontrar informações sobre a maldição se tornava cada vez mais difícil. Até que um dia, o Conde Barn apareceu na propriedade, alegando que poderia ser muito útil ao Duque. É sobre os pais biológicos de Lucius, disse ele a Cassis com um sorriso repulsivo. No entanto, o Duque Adelard não tinha intenção de entrar em jogos e perguntou novamente o que ele queria dizer com aquilo, já que Lucius era seu próprio filho. Cais não tinha intenção de revelar seu segredo a ninguém, especialmente a um tipo escorregadio como o Conde Barn. Contudo, quando ele revelou que a mãe biológica de Lucius era sua irmã mais velha, Julia Adelard, foi como se uma pedra pesada tivesse sido colocada sobre os ombros do Duque. E o dono daqueles cabelos platinados é o pai verdadeiro de Lucius, acrescentou o conde, sacudindo um pequeno envelope. E já que estavam no assunto, ele tinha uma proposta de negócios para o Duque. Se você se casar com minha filha Belia, eu manterei tudo em segredo. Parecia uma ameaça de chantagem escancarada. Mas, se o Duque Adelard recusasse, então todo o público saberia desse segredo. E como a Belia pede o divórcio em troca de informações sobre o pai verdadeiro de Lucius, é natural que Cassis fique cauteloso com os encontros deles. O pai da Belia não tem nada a ver com isso. Eu a convidei para vir até nós. O menino tentou explicar tudo ao Duque, mas ele mandou o filho para o quarto. Lucius não queria obedecer e continuava tentando proteger Lady Barnum. No entanto, a própria Belia pediu ao jovem mestre que a ouvisse, pois precisava conversar com o Duque. Quando ficaram a sós, Cassis perguntou o motivo da visita, ao que a moça respondeu que havia encontrado o jovem por acaso no mercado e aceitou apenas o convite para tomar chá. Parece que estraguei o humor do Duque. Se estiver desconfortável, irei embora agora mesmo. A Belia se levantou, e nesse momento a manga de seu vestido se ergueu, revelando hematomas em seu pulso. As manchas escuras na pele delicada da garota não passaram despercebidas pelo Duque, que reagiu por impulso. O homem imediatamente bloqueou seu caminho, impedindo-a de sair. De onde vieram essas feridas? Perguntou. Foram causadas pelo Conde Barn. Ele segurou firmemente, mas com cuidado, a mão de Abelia, exigindo uma resposta. E quando a garota respondeu timidamente que não era isso, ele supôs que os responsáveis fossem seus irmãos. Duque, isso não é algo com que o senhor deva se preocupar enquanto estamos no processo de rompimento do noivado. A moça tentou argumentar, mas o homem retrucou que isso era exatamente o que o preocupava, pois ele ainda não havia concordado com o rompimento, e, sendo ela sua noiva, acreditava ter o direito de fazer perguntas. A Belia pensou que, na verdade, ele não a considerava sua noiva, mas respondeu em voz alta que eram apenas arranhões de uma queda na escada no dia anterior, e pediu que a deixasse ir relutante. Cassis soltou a mão dela e disse que prepararia uma carruagem. Logo ele já estava apressado pelo corredor, refletindo sobre a situação atual. Seu corpo estava tenso, e no início caminhava rápido demais, mas em certo ponto parou abruptamente. Logan, descubra como Lady Abelia é tratada na mansão. Ordenou ao seu assistente. Ele ainda não conseguia esquecer os ferimentos nas mãos dela, pois pareciam marcas de violência. Se suas suspeitas se confirmassem, ele não poderia simplesmente deixar tudo como está. A carruagem do Cal seguia calmamente pela floresta, transportando a convidada por ordem do Duque Adelard. A Abelia havia pedido ao cocheiro para deixá-la na rua Courtney, mas o servo explicou que tinha ordens para levá-la até a propriedade dos Barnum. Há um assunto pendente, por favor, só dessa vez, pediu a garota com sinceridade.
Logo chegaram à rua mencionada, o que o cocheiro informou à dama. Ao entrar em um dos edifícios, a jovem teve certeza de que era o lugar certo. Fechou a porta devagar atrás de si e caminhou até o bar no outro extremo da sala. Abelia bateu suavemente 3 vezes na mesa com o punho e pronunciou a frase que havia ensaiado. Assentem, por favor, com limão e gelo, disse ela com um sorriso. Assente é um coquetel popular em todo o Império, mas naquela taverna, assente era o código secreto da Guilda de Informações Cierro. O jovem atrás do balcão perguntou se ela sabia o significado da frase, e a garota confirmou com um sorriso. Bater 3 vezes na mesa e pedir assentem com limão e gelo era o código para solicitar uma audiência com o líder da Cierro. 13 anos após a morte de Cassis, eventos significativos começaram a ocorrer. O filho de Cassis encontrou um retrato de Julia Deliart em uma sala secreta. Lucius, ao descobrir a verdade sobre sua origem, concluiu que Cassis o havia traído. Ele começou a trocar informações com a Cierro e estabeleceu uma relação próxima com seu líder, Samuel Denoa. Mas o verdadeiro motivo de Abelia querer contratar os serviços da guilda era outro. Ao aceitar a rígida política da guilda de trocar informação por informação, ela firmaria um contrato com eles, e usando tudo o que sabia, convencer Samuel não seria difícil. Entrei em contato com o líder. Por favor, espere um pouco, disse o jovem após conduzir a dama até uma sala interna. Ele também lhe ofereceu uma bebida enquanto aguardava, e a garota aceitou o copo com gratidão. No entanto, antes de dar um gole, observou atentamente o jovem à sua frente. Ele parecia bastante comum, mas o cheiro que exalava era impossível de ignorar, algo raro, mesmo para os mais ricos. O aroma calmante de ervas lisir. O que está fazendo? Disse o jovem assustado quando a garota de repente agarrou sua mão. Ela respondeu que não havia mais motivo para esperar, pois o líder da Cierro, Sir Samuel, já estava naquela sala. O jovem, apesar da surpresa, perguntou calmamente como ela havia descoberto. Ela explicou que ouviu dizer que a irmã mais nova de Sir Samuel estava muito doente e que constantemente queimava a erva lisir, que funcionava como sedativo, e ele também cheirava a ela. Além disso, o anel em seu dedo indicador era um artefato que permitia mudar de aparência. Por alguns instantes, o jovem olhou para a garota surpreso e depois riu alegremente, dizendo que aquilo era muito empolgante. Acho que você merece minha atenção. Samuel girou o anel no dedo, e naquele momento seus cabelos mudaram de cor. Seus traços faciais se transformaram. Samuel, o líder da Cierro, sorriu de forma deslumbrante e perguntou o que a dama desejava. Abelia colocou um saco pesado de moedas sobre a mesa e pediu para pegar emprestado aquele artefato. Além disso, precisava de ajuda para encontrar uma mulher que trabalhava como médica. Ela tinha cabelos vermelhos, olhos verdes, e provavelmente vivia na capital ou em algum lugar próximo. Seu nome era Aron Nir. Quando o jovem perguntou sobre o pagamento, a dama empurrou o saco em sua direção, dizendo que aquilo bastava para cobrir os custos da busca pela doutora. Mas ela também planejava continuar trabalhando com a Cierro no futuro. Como recompensa por isso, direi como curar sua irmã, sorriu ela. As últimas palavras da dama deixaram Samuel sem palavras. Durante 7 anos, desde o nascimento de Arya, não haviam encontrado nada. Então como aquela mulher poderia saber a solução? O livro se chamava Arya da Luz. Ou seja, a irmã mais nova de Samuel, Arya, era a protagonista. Ela era frágil, mas gentil. Lucius, que crescerá desconfiado das pessoas após a traição de Aili e Cassis, foi tocado pela bondade de Arya, e o poderoso poder divino que a consumia era a única luz capaz de curar a maldição de Lucius. Tente preparar um xarope de flor de talina para sua irmã. Essa planta cresce no reino de Ceci e ajuda a restaurar forças, acrescentou a garota. Mas Samuel duvidava de por que deveria acreditar nela. Abelia apontou que cabia a ele decidir se a informação era confiável, e até que os dados sobre a flor de talina fossem verificados, ele não poderia lhe oferecer nenhuma outra informação. Mas ainda era de seu interesse encontrar a doutora o mais rápido possível. Se ela ajudasse Aron a criar uma cura para a Arya, o acordo com Samuel se tornaria muito mais fácil. Certo. Algo mais? Perguntou o jovem. Sorrindo de forma encantadora, a garota respondeu que sim, havia mais uma coisa que desejava perguntar. Abelia voltou para casa quando já estava completamente escuro. Ao entrar em seu quarto, ela agradeceu a Deus por não ter sido pega. Momentos depois, a criada informou que era hora do jantar, e a jovem respondeu que já estava a caminho. Ela estava atrasada, e toda a família, liderada pelo Conde Berna, já estava reunida na sala de jantar. Ao olhar para o homem que chamava de pai, a garota percebeu que ele parecia muito mais cruel do que imaginava. O homem notou seu olhar e perguntou o que ela estava encarando.
Elia respondeu que apenas estava distraída em seus pensamentos. O jantar prosseguiu em silêncio, e os pratos foram sendo esvaziados. Ebelia também remexia em seu prato silenciosamente com os talheres. Elia chamou o conde ao terminar de comer, limpando a boca com um guardanapo. A garota congelou, surpresa, sem sequer levar o garfo à boca. Ele comentou que soube que ela visitará a propriedade dos Adeliard no dia anterior sem explicar o motivo. A pergunta foi feita com um tom gélido. No entanto, a garota não se intimidou nem um pouco e calmamente largou os talheres. Agora, uma mentira teria sido a melhor escolha, mas as circunstâncias haviam mudado um pouco, e ela respondeu com confiança que havia pedido ao duque para romper o noivado. O que você disse? O conde conseguiu perguntar com dificuldade, após um silêncio mortal. Falei com o duque sobre romper o noivado. Achei que contaria a você no momento certo, explicou a garota com um sorriso. Mas ela não teve tempo de concluir, pois os acontecimentos se desenrolaram rapidamente. Num instante, o conde Barney estava ao seu lado e lhe deu um tapa sonoro no rosto. Lélia, não teste minha paciência, disse o homem com raiva, exalando fúria. Ao sair da sala de jantar, anunciou que falaria com o duque Adeliard e a advertiu a não ousar mencionar novamente o rompimento do noivado. Lembre-se disso, disse firmemente, sem sequer olhar para a filha. Quando a porta se fechou atrás do chefe da família, Ebelia levantou-se da cadeira com a intenção de sair, mas foi interrompida pela pergunta do irmão, que quis saber se ela havia enlouquecido. A garota, com a bochecha vermelha e dolorida, olhou para ele sem qualquer emoção. Você não tem mais nada a dizer, ela devolveu a pergunta. Mas Dererick não entendeu o que ela queria ouvir. Talvez ele vá se desculpar ou perguntar se estou bem, explicou Ebelia. No entanto, o jovem apenas sorriu maliciosamente diante das palavras dela. Ele não se considerava culpado de nada. Além disso, segundo ele, ela andava dizendo muitas besteiras ultimamente, e devia parar de se intrometer nos assuntos da família e deixar de ser notada. Ou seja, você não vai se desculpar, afirmou a garota. Nunca pedirei seu perdão em toda a minha vida, respondeu Derek, aproximando-se da irmã. E enquanto ele permanecia perto dela, exalando raiva, Ebelia discretamente derramou um pouco de líquido de um pequeno frasco em seus pés. Ela já suspeitava que nada de bom poderia vir dele, então estava preparada. Derek teve a chance de se desculpar, mas desperdiçou. Anteriormente, ela havia dito a Samuel que havia alguém que queria empurrar a escada abaixo, mas apenas para causar um pequeno ferimento. De todos os pedidos que recebemos, esse é o mais moderado, comentou o jovem. Mesmo assim, a ideia de machucar alguém ainda incomodava a garota. Logo, um Samuel sorridente lhe entregou um pequeno frasco de líquido cintilante. Ainda se sentindo um pouco desconfortável, ela suspirou cansada, querendo sair dali o quanto antes. Enquanto isso, questões importantes também estavam sendo discutidas na propriedade Adeliard. O assistente de Cass forneceu ao cavalheiro os resultados de uma pequena investigação feita a seu pedido. Apesar de o conde fingir se importar com Lady Barr, frequentemente a negligenciava em casa. Além disso, até mesmo a condessa parecia zombar dela, usando as lições como pretexto para greves de fome e outras restrições. No entanto, quando o duque perguntou sobre violência física, o assistente respondeu que não havia sinais disso. Cassie refletiu, pois era difícil de acreditar. Se aquilo não eram sinais de violência, então de onde vinham os ferimentos no pulso dela? Visitarei a propriedade Barnum, anunciou o duque, surpreendendo seu assistente com a decisão repentina. Mas Cassis estava determinado a verificar algo com os próprios olhos. A carruagem do Cal acelerava pela estrada rumo à mansão da família Barnum. Durante todo o trajeto, o duque permaneceu absorto em seus próprios pensamentos e reflexões. Parecia que estava a caminho de salvar sua noiva dos abusos da família. Mas, e se ela dissesse que não estava sendo maltratada? O que aconteceria então? O homem se arrependeu um pouco de suas ações, por ter agido por impulso, sem pensar direito. Na verdade, o frio e calculista Cassis Adeliard mal se reconhecia. A chegada do duque Adeliard causou alvoroço entre os criados da mansão Barnum. Um mordomo tentou impedi-lo, garantindo que Lady Barr não estava bem no momento, e sugeriu que a visita fosse feita em outra ocasião. Mas Cassis não acreditou em uma única palavra do servo, pois apenas no dia anterior ela estava completamente saudável, desconsiderando os hematomas em seus pulsos. É por isso que ele se recusou categoricamente a ir embora, deixando o servo perplexo. Preciso ver Lady Barr imediatamente. O tom do homem não admitia objeções. Ebelia estava sentada em seu quarto diante de um grande espelho. Uma grande mancha vermelha florescia em seu rosto delicado, ardendo cruelmente. No entanto, a garota não estava nem um pouco abalada. De certo modo, ela teve uma pequena compensação moral.
Um pouco antes, a criada havia informado que o jovem mestre Derek tinha caído da escada. O quê? Ele não se machucou? Perguntou Ebelia, fingindo preocupação, mas com um certo entusiasmo. Anne respondeu que ele apenas havia quebrado a perna. Preocupava-se com o fato de que a senhora também tinha caído recentemente das escadas. Com um sentimento secreto de regozijo, Ebelia sorriu discretamente. Bem, deve ser apenas uma coincidência infeliz, tentou tranquilizar a criada. Pelo menos, não teria que ver Derek por um tempo, o que não era nada mal. Espreguiçando-se cansadamente na cama, Ebelia pensou se deveria descansar por um dia, fingindo estar doente. Mas, assim que pensou em repouso, houve uma batida insistente na porta, como um lamento de que ela jamais conseguiria descansar. A garota levantou-se da cama e permitiu que a visitante entrasse. Madame, a senhora tem uma visita. A criada entrou no quarto aflita. Ebelia ficou surpresa com a visita, mas ainda mais com a reação da criada. Seria mesmo necessário tanto alvoroço por uma simples visita? A criada se justificou, dizendo que se tratava de uma visita incomum. O Duque Adelhart entrou com confiança na casa, ignorando todas as tentativas dos criados de impedi-lo. Ele pretendia ver sua noiva naquele dia. Ebelia ficou incrivelmente surpresa ao saber que o convidado inesperado era o Duque Adelhart, que havia chegado sem qualquer aviso. Talvez tivesse vindo responder à proposta de rompimento do noivado. Pensativa, a garota tocou levemente sua bochecha vermelha. Mas como poderia recebê-lo daquele jeito? Pediu à criada que informasse ao Duque que ela não estava se sentindo bem e solicitasse que voltasse em outra ocasião. A criada saiu apressada para cumprir a ordem, mas retornou pouco depois com uma expressão de horror. O Duque insistia em ver a jovem naquele mesmo dia. Ele a aguardaria na sala de visitas. Diante disso, Anne suspirou cansada, e a garota percebeu que não tinha outra escolha. Bem, não há nada que se possa fazer, disse, levantando-se da cama e pedindo à criada que a ajudasse a se arrumar. Pelos 30 minutos seguintes, Anne ajudou sua senhora com o cabelo e a maquiagem. Tudo estava pronto, mas a criada ainda estava preocupada com a marca do golpe, que era impossível esconder. Ebelia observou seu reflexo no espelho. Uma bela jovem com uma mancha vermelha na bochecha a encarava. Anne continuava reclamando que, se o Duque visse aquilo, estariam em sérios apuros. Ebelia interrompeu os lamentos e pediu um favor, o chapéu de aba mais larga que tivessem. Um plano havia se formado em sua cabeça. Logo, Lady Barr, usando um chapéu de abas largas, caminhava com confiança pelos corredores da mansão. No entanto, não conseguiu chegar à sala de visitas, pois seu caminho foi bloqueado. Madame, acho melhor a senhora voltar para seu quarto, disse o mordomo da família, fazendo uma reverência respeitosa. Mas Ebelia respondeu que o Duque Adelhart a aguardava. O mordomo então explicou que a condessa já estava conversando com ele. Ao ouvir isso, Ebelia parou, surpresa, imaginando se a própria condessa realmente havia se dignado a conversar com o Duque. Se fosse verdade, talvez fosse até melhor assim. Não vou voltar, disse com firmeza, acrescentando que não poderia deixar o Duque esperando. Em pouco tempo, ela estava se aproximando das portas da sala de visitas, que estavam entreabertas. Vossa Graça, como já disse, ela não está bem agora, podia-se ouvir a voz da madrasta. A mulher insistia para que o Duque visitasse sua noiva em outra ocasião. Parada a soleira, Ebelia entendeu que a condessa Barn queria preservar sua reputação a todo custo, pois se ela aparecesse naquela condição, destruiria a imagem de esposa magnânima que havia cultivado. Ao ouvir passos se aproximando, a condessa exclamou severamente que havia dado ordens para que ninguém entrasse. Ebelia entrou na sala com um sorriso, antecipando a reação da madrasta. Assim que a condessa a viu, seu rosto se contorceu de raiva, mas ao mesmo tempo, o horror era visível em seus olhos. O Duque, por sua vez, mostrou-se apenas levemente aborrecido com a demora da jovem. Ebelia se desculpou, dizendo que precisava de tempo para se recompor, já que a visita havia sido tão repentina. Após alguns segundos, o Duque a examinou com mais atenção. Aliás, por que está usando um chapéu de passeio? Perguntou ele, observando-a enquanto ela se remexia, tentando esconder o rosto com o chapéu. Percebendo que algo estava errado, o homem deu um passo à frente, com um só movimento, retirou o chapéu da cabeça da garota. O agora desnecessário acessório feminino acabou caindo no chão. Isso também é uma ferida de uma queda? Ele perguntou à garota atônita, já sabendo a resposta. A condessa Bernan tentava explicar que Ebelia era apenas um pouco desajeitada, mas o Duque pediu que ela falasse por si mesma e repetiu a pergunta, se aquilo era mesmo uma ferida causada por uma queda. Que tipo de homem é ele? Pensou a garota, olhando para Cassis. Ele poderia mesmo estar tão irritado com isso? Isso é a marca de um golpe,
concluiu o duque, seu rosto escurecendo. Ele estendeu a mão e segurou cuidadosamente o rosto da jovem, tentando examinar melhor. De qualquer ângulo que se olhasse, aquela ferida não poderia ser resultado de uma simples queda. Quem foi que ousou levantar a mão contra minha noiva? Ele perguntou, voltando-se para a Condessa Barnaia. A mulher estremeceu visivelmente de medo e começou a jurar, com a voz trêmula, que não tinha batido nela. Nesse momento, Ebelia tentou assegurar ao duque que a ferida não era tão grave assim. Mas Cais não queria ouvir desculpas. Ele já havia tirado suas próprias conclusões sobre o que acontecia ali. Não permitirei que minha futura esposa permaneça em um lugar como este. A partir de agora, a senhorita viverá em minha mansão, ele disse com firmeza, não tolerando objeções. Ebelia, que não esperava por tal reviravolta, apenas exclamou de surpresa. E essa surpresa só aumentou quando o homem segurou sua mão com delicadeza, mas firmeza. Caminhando em direção à saída, Cassis não soltou a mão dela nem por um segundo, conduzindo-a atrás de si. Lady Bernan e o Duque Adeliard deixaram a mansão dos Bernan. Assim, o homem e a mulher se encontraram em uma carruagem a caminho da propriedade dos Adeliard. Abelia demorou um pouco para recuperar os sentidos, mas quando o fez, perguntou indignada ao duque o que ele estava fazendo. E você, senhorita? Ele devolveu a pergunta. Ela estava sendo tratada tão terrivelmente em casa. Por que, então, havia pedido o rompimento do noivado em vez de pedir ajuda? A garota respondeu que não importava como estava sendo tratada lá, e que ele não deveria se preocupar com isso. Ou você está fazendo isso para me forçar a romper o noivado? Ela perguntou, provocando silêncio no interior da carruagem. Ele fez a próxima pergunta. E, como esse era o caso, o Duque Adeliard disse que responderia a ela sobre isso hoje. Como estão noivos, a jovem pertence a ele, então ele não pode romper o compromisso. Além disso, ele acha que tem o direito de interferir novamente nos assuntos pessoais dela por essa razão. No entanto, ela ficou indignada com o motivo de ele estar agindo tão repentinamente. Eu já te disse, repetiu o homem, inclinando-se mais perto dela. Estavam noivos, então ela pertencia a ele. No entanto, a garota não entendia. Ele não queria se casar com ela. Cassis não tinha nada a dizer sobre isso. Na verdade, ele mesmo não entendia os motivos de suas ações. Não vou te forçar, mas, por enquanto, fique na mansão Adeliard por um tempo, respondeu finalmente, sem olhar para ela. E quando perguntei por que ele estava tão preocupado, Cassus respondeu que qualquer um em seu lugar teria feito mesmo depois de ver o que a família Barnum fez com ela. Além disso, ele não podia mandar sua noiva para outro lugar, então seria melhor se ela morasse na mansão deles. Logo, eles retornaram à mansão Adeliard, onde ninguém os esperava. Mas, mesmo assim, o mordomo, junto com todos os criados, saudou Lady Elia. O mordomo se apresentou como o administrador da mansão Adeliard. O duque disse que a jovem ficaria ali por um tempo e pediu que cuidassem dela para que nada lhe faltasse. Seguindo a ordem do mestre, o mordomo conduziu a garota até seu quarto, informando que ela viveria ali. Ele também chamou o médico da família Adeliard para examinar seus ferimentos. Envergonhada, Abelia tentou recusar qualquer ajuda. Mas até mesmo o médico respondeu que essa era uma ordem do mestre e que ele não podia desobedecer. A garota pensou que, se Cassis descobrisse que ela se recusou a ser examinada, ele ficaria irritado novamente, então ela teve que concordar, mesmo sem querer. Após examinar e tratar seus ferimentos, o médico enfaixou o pulso da garota e, finalmente, tudo terminou. Deve ter sido muito doloroso para você. Tem mais alguma queixa? Perguntou o homem com simpatia, ao que a garota respondeu que agora estava bem e não tinha mais feridas. O médico ficou muito feliz em ouvir isso e acrescentou que, se precisasse de algo, ela não deveria hesitar em procurá-lo. Finalmente, quando a garota ficou sozinha no quarto, pôde pensar sobre o que deveria fazer agora. Ela não sabia que tipo de mundo havia lá fora, então seria perigoso sair dali sem um plano. Queria ganhar dinheiro colaborando com Samuel e sair da mansão Bernan. Todas as suas esperanças de que os acontecimentos se desenrolassem dessa forma desapareceram um instante. Além disso, se ela fosse embora, conseguiriam encontrar uma boa mãe para Lucius? Isso era o que mais a preocupava, e o problema com o herdeiro ainda não tinha sido resolvido, o que só aumentava sua ansiedade. E, desde que contou a Cassis sobre o pai de Lucius, ela também precisava garantir que a maldição fosse retirada dele. Mas seriam tais motivos suficientes para uma mulher solteira permanecer numa mansão onde só vivem um homem e uma criança? Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida insistente na porta, e a garota permitiu que entrassem. A porta se abriu e Lucius apareceu atrás dela, com uma expressão bastante preocupada. Lady Abelia, o que aconteceu com sua bochecha? Perguntou o menino ansiosamente.
Ela respondeu que nada de terrível havia acontecido. A garota perguntou o que o jovem senhor fazia ali. Lucius respondeu que estava indo dar um passeio e gostaria que ela fosse com ele. O tom com que o jovem fez o pedido deixou a dama muito triste e amoleceu um pouco seu coração. Percebendo que a garota estava em silêncio há muito tempo, Lucius repetiu seu pedido, perguntando se ela gostaria de dar um passeio com ele. Está bem, jovem mestre, respondeu a garota finalmente, com um sorriso. Logo depois, a jovem e o mestre Adeliard passeavam tranquilamente pelo jardim verde e florido. Ebeli estava de bom humor e observava tudo ao seu redor com encantamento, prestando atenção especial a uma planta chamada trevo. Lucius, ao ouvir esse nome, não entendeu do que ela estava falando e achou que a dama estava se referindo ao Iris. Ebeli explicou que essa planta geralmente tem 3 folhas, mas, às vezes, encontra-se um trevo de 4 folhas, e dizem que, se encontrar um, seu desejo mais profundo se realizará. Você já encontrou um trevo de 4 folhas, Lady Abelia? Perguntou o menino. Ao que a garota respondeu que não. Embora tivesse tentado várias vezes, nunca conseguiu encontrar um. Então o jovem perguntou qual seria o desejo que ela gostaria de fazer. E a garota pensou por um momento, mas não teve tempo de responder, pois a criada anunciou que o jantar estava pronto e que o jovem mestre e a dama eram esperados à mesa. Notando que já era tarde e que o sol começava a se pôr, Elia sugeriu que o jovem senhor entrasse na casa. Lucius concordou, mas, ao sair, olhou pensativo para aquele trevo, esperando encontrar um de 4 folhas. O jantar estava, como sempre, magnífico, e todos devoraram a comida com prazer, mas a atmosfera à mesa era tão sombria quanto podia ser. Eli até sentiu que não conseguia respirar. Você não gostou da comida? Perguntou Cassis, ao que a garota respondeu que estava tudo delicioso, apenas sem apetite. Lucius então perguntou ao pai se Lady Abelia continuaria morando na mansão, ao que o homem respondeu que nada havia sido decidido ainda, mas por hora ela ficaria ali. Lady Abelia, é verdade que se você encontrar um trevo de 4 folhas, seu desejo se realiza? Perguntou o menino ofegante. Ao ver o entusiasmo dele, a jovem já se arrependera do que havia dito. Jovem mestre, essas são apenas histórias de fadas. Na verdade, um trevo de 4 folhas não realiza desejo algum, respondeu a dama, pedindo a Lucius que não fosse procurá-lo. Isso deixou o menino visivelmente triste, e ele apenas abaixou a cabeça em silêncio. De pé junto à janela após o jantar, Elia notou que começara a chover bastante lá fora, e pelo canto do olho viu uma sombra passando pelo jardim, se perguntando quem estaria ali em um tempo daqueles. Não poderia ser o jardineiro. Mas no momento seguinte, como um relâmpago, veio a realização. Ebelia correu para o jardim o mais rápido que pôde, sob a chuva forte, orando para estar enganada. Lucius, gritou a jovem ao ver o menino caído no chão. Tentou acordá-lo, perguntando o que ele fazia ali naquela chuva. Não terminou a frase. Finalmente, percebeu que a culpa era toda dela. Pediu para que ele não procurasse o trevo das histórias. Eu disse que ele não realiza desejos, gritou, e lágrimas amargas começaram a rolar pelas suas bochechas. Exausto pela busca, Lucius tentou retrucar, mas sua voz saiu fraca. Eu encontrei, disse ele, segurando em suas mãos uma folha verde com 4 pétalas. Apesar de estar muito cansado, o menino sorriu satisfeito. O médico que chegou depois, ao examiná-lo, disse que se o jovem repousasse, a febre baixaria até a manhã seguinte. Notando que já estava tarde, Cassis sugeriu que a dama voltasse ao seu quarto. Quero ficar com Lucius mais um pouco. Posso ficar sozinha com ele? Perguntou em voz baixa. Sem responder, o duque apenas assentiu em silêncio, sinalizando para os criados. A jovem passou as horas seguintes ao lado do menino febril. Ama? Perguntou Lucius ao acordar, notando a presença da jovem. Mas Abelia respondeu que era ela, e lhe pediu para dormir tranquilo. No entanto, o menino apenas olhou ao redor, inquieto, virando a cabeça de um lado para o outro, como se procurasse algo. Jovem mestre, isso é o que está procurando, disse ela, entregando-lhe o trevo de 4 folhas. A princípio, Lucius se surpreendeu, sem acreditar que aquilo era real. E então sorriu, feliz. Graças a Deus, ele não havia perdido. Eu pedi para que não o procurasse. É só uma planta. Não realiza desejos, disse a jovem, triste. Mas o menino percebeu que ela mesma queria encontrá-lo, e a jovem se deu conta, surpresa, de que ele o encontrara por ela. Sim, então faça um pedido, pediu Lucius alegre. No entanto, suas palavras deixaram a Ellie ainda mais abalada. O que ela havia feito? Ela não merecia isso. Não era digna de amor. Por que está me dando isso? Perguntou a jovem com lágrimas nos olhos.
E o menino respondeu que era porque queria que o desejo dela se realizasse, não o dele. Mas qual era o desejo dela? As palavras do garoto deixaram Abelia atônita. Na verdade, seu desejo mais profundo era ter uma família novamente. O desejo da pequena Seoyun, que foi despedaçado quando ainda era uma criança. Mas será verdade? Ela realmente queria uma família de novo? Ou era apenas uma carência de amor? Aproximando-se do garoto, ela acariciou suavemente seus cabelos. Havia apenas uma maneira de realizar os desejos dela e de Lucius. Com que propósito? Perguntou o duque sem erguer os olhos. Mas ao ouvir a voz de Abelia, perguntou o que ela queria e sugeriu que se sentasse. Então, o que a traz até mim? Cassis perguntou quando a jovem se acomodou no sofá diante dele. Sobre o casamento de que falou, eu aceito me casar com você, disse ela diretamente, mas apenas em troca de informações sobre o pai de Lucius. Ela pediu que o acordo fosse feito com ela, não com o pai. Ao ser questionada sobre o motivo da mudança de ideia, a jovem respondeu que era por causa de Lucius. E quando o homem perguntou o que ele havia feito, ela disse que era um segredo que só ela e o jovem mestre sabiam, acrescentando que assim que o duque se convencesse da veracidade da informação, ela gostaria de se divorciar dele. Ela não tinha dúvidas de que Cassis seria capaz de remover a maldição de Lucius, e ela traria a área para curá-lo por completo. E tudo isso levaria 3 anos. Nesse tempo, seria possível livrar Lucius da maldição, e ela poderia se preparar para uma vida independente. Sou tão repulsiva assim para você, a voz de Cassis atirou de seus pensamentos. Abelia o fitou, chocada, mal compreendendo o significado de suas palavras. Cassis repetiu a pergunta. Ele era realmente tão repulsivo para ela assim? Ilia suspirou e explicou que não era isso. Ela só queria se casar por amor. O duque então perguntou para onde ela iria se eles se divorciassem, ao que a garota respondeu que pensaria nisso depois. Então, o que você diz sobre o divórcio? Perguntei com expectativa, e Cassis respondeu que precisava de um tempo para pensar, mas estava disposto a fazer um acordo com ela, em vez de com o Conde Bar. Nesse caso, a garota gostaria que eles assinassem o contrato. O duque garantiu que seu assistente prepararia os papéis, mas gostaria de discutir o divórcio depois. Cass considerou a conversa encerrada, mas a garota, com toda a sinceridade possível, pediu que, enquanto ainda estivessem casados, ele prestasse mais atenção a Lucius. Já estou passando tempo com ele, respondeu o homem imediatamente. Olhando para baixo, a garota disse que ele realmente pensava assim, mas suas ações diziam o contrário. Embora o duque dissesse que dedicava tempo ao filho, ele mesmo estava ocupado com documentos enquanto o menino estava doente. Cassus observou que o médico achava que Lucius precisava apenas de repouso e que sua presença não adiantaria nada. No entanto, Abelia começou a se irritar ao ouvir tais palavras do pai do garoto. Lucius devia estar pensando que seu pai não se importava com ele e o havia abandonado. Mas isso não era verdade. Na realidade, o duque estava tão preocupado que não conseguia nem se concentrar no trabalho. Abelia achava que era uma boa proposta para o duque, mas o homem sinceramente não entendia como prestar atenção corretamente, algo que a garota prometeu ensinar. Para começar, sugeriu deixar os documentos de lado e ir até Lucius, o que o homem fez imediatamente depois que ela saiu. Mas ele hesitou levemente, lembrando-se das palavras recentes da noiva à sua frente. Você está tão preocupado com Lucius que nem consegue se concentrar no trabalho. Ela parecia olhar direto em sua alma, revelando até mesmo aquilo que ele mesmo não percebia. Cassis entendeu que Abelia estava certa em tudo, mas ficou envergonhado com seu próprio comportamento. Ele agiu impulsivamente ao ver os ferimentos dela, e realmente seria melhor para ambos se divorciarem quando chegasse o momento. Mas ela disse que ainda não havia planejado nada. E para onde ela iria depois do divórcio? Voltaria para os Barneys? Mas por que diabos ele estava tão preocupado com essa mulher? A babá de Lucius ficou muito surpresa ao ver o cavalheiro no quarto do menino tão tarde da noite. Cass imediatamente fez um gesto com a mão para que ela não acordasse o garoto com o barulho. Sente-se. O jovem senhor estava apenas esperando por você, disse a babá em voz baixa com um sorriso. Depois, desejou que o cavalheiro descansasse e os deixou sozinhos. A mulher saiu de bom humor e um pouco mais tranquila, pois Lucius havia ficado nas mãos cuidadosas do pai. O menino dormia tranquilamente, e Cassis se aproximou da cama. O homem estendeu timidamente a mão para o filho adormecido e então segurou a pequena palma com a sua, apertando-a levemente. Esse simples gesto despertou memórias preciosas em seu coração. Cassis, me dá sua mão. Ele literalmente ouviu a voz suave da irmã. Sim, foi a última vez que segurou a mão dela. Naquele dia, ele jurou a si mesmo que protegeria essa criança.
O bebê em seus braços sorriu despreocupado, segurando seu dedo com a mãozinha. Ele não cumpriu sua promessa? Mas então por que Lucius tinha medo dele? Talvez por serem pai e filho. Enquanto Cassius se perguntava por que Lady Abelia falava como se ele realmente tivesse feito algo errado, o menino acordou e abriu os olhos com dificuldade. Ao ver o pai por perto, se animou e tentou se levantar, mas o duque disse para ele descansar. Você veio até mim? Perguntou Lucius, envergonhado, e o duque assentiu, confirmando com a cabeça. A resposta agradou muito o menino, que sorriu feliz, fazendo Cassius olhar para ele com um semblante de dúvida. Estou feliz que esteja aqui, pai, respondeu sinceramente o jovem. No entanto, como alguém pode ficar feliz simplesmente porque o pai veio ao seu quarto se ele não havia feito nada por ele? Durma. Já é tarde, disse Cassius, e o menino obedeceu contente. Alguns dias depois, Abelia estudava cuidadosamente o contrato de casamento, incluindo informações sobre a família do barão Bernay, que lia em voz baixa para si mesma. E essas palavras a fizeram pensar, por que não há uma cláusula sobre divórcio no contrato? Claro que eles concordaram em discutir isso depois, mas é estranho que não esteja ali. Cass observou que foi justamente porque haviam decidido conversar sobre isso mais tarde que ele não a incluiu no contrato. Mas a garota insistiu nessa cláusula. O que devemos fazer? O assistente do duque interveio na conversa quando o cavalheiro e a dama não conseguiram chegar a um acordo. Acrescentaram uma cláusula dizendo que os termos do divórcio seriam discutidos posteriormente. Lady Bar cedeu, mas Cassius permaneceu teimosamente em silêncio, fazendo com que tanto Lady Bar quanto seu próprio assistente o chamassem com questionamento. Finalmente, para a alegria da garota, o duque Adelhart ordenou que seu assistente adicionasse essa cláusula, o que o servo prontamente anotou nos papéis. E eu também deixei minha criada Anne na mansão do conde Barnum. É possível transferi-la para cá? A jovem perguntou ao assistente, que prometeu fazer tudo o que estivesse ao seu alcance. Ele também mencionou que seriam necessários ao menos 3 meses para preparar o casamento e, durante esse tempo, fariam tudo o que o cavalheiro precisasse, perguntando ainda se a dama tinha algum desejo. Podemos fazer um casamento pequeno? Perguntou Abelia, ao que o servo respondeu, um pouco constrangido, que isso seria difícil. Mas a própria garota compreendia isso, pois era necessário cuidar da reputação dos Adelhart. Então decidiu não interferir, deixando os preparativos a critério dos criados. O assistente agradeceu pela compreensão e saiu. Assim que o jovem deixou o quarto, perguntei a Cassius se agora podíamos falar, e o duque respondeu que havia lançado um feitiço de silêncio no ambiente, de modo que ninguém os ouviria. Então vamos direto ao ponto. Você queria saber quem é o pai de Lucius? Começou Elia. Ele é o príncipe Lionel Session do Reino Mágico de Session. Lion 6 repetiu o duque Adelhart com a voz alterada, como se não acreditasse ser possível. A garota pensou que, na obra original, Lionel era um mulherengo, então não era de se estranhar a reação do duque. Lionel era o filho ilegítimo do atual rei de Session e, talvez por parecer muito com o pai ou por um complexo de inferioridade, vivia se metendo em encrencas, o que deixava o rei bastante contrariado. Por isso, o monarca decidiu enviar o filho para estudar na Academia de Magia. Foi lá que ele conheceu Julia, a irmã de Cassius. Lionel era muito gentil com ela e a valorizava, mas mantinha o relacionamento em segredo, temendo que outras pessoas a incomodassem e a machucassem. Ele sabia bem que, sendo filho ilegítimo do rei, não conseguiria protegê-la das línguas afiadas nem da maldade alheia. A única pessoa que sabia do relacionamento era o Conde Bar. Mas esse não era o maior problema. Lionel acabou desenvolvendo a maldição da família real de Cesia, e essa mesma maldição mais tarde foi passada para Lucius. O maior mistério no romance original era que Lionel sabia da gravidez de Julia e retornou a Session para obter permissão para se casar, mas nunca mais voltou. Lionel era louco por Julia, então por que ele não voltou? A jovem lamentava nunca ter terminado de ler o romance. Após ouvir toda a história, Cassius decidiu sair para investigar mais sobre o assunto. Quando o duque partiu, Abelia se espreguiçou, cansada, e resolveu visitar Lucius. Afinal, agora poderia dar ao garoto a felicidade com que ele tanto sonhava. No corredor, a garota encontrou uma empregada que carregava uma bandeja de comida. Essa comida é para Lucius? Perguntou. A criada confirmou. Então a dama quis levá-la pessoalmente para o menino. Mas a empregada ficou assustada, pois não podia permitir que a senhora fizesse isso. Está tudo bem. Eu realmente quero fazer isso, respondeu a noiva do duque com um sorriso sincero. Pegando a bandeja, a garota entrou no quarto de Lucius e perguntou como ele estava se sentindo. Lady Abelia. O jovem cavalheiro, a princípio surpreso, logo ficou imensamente feliz em vê-la.
A jovem perguntou se ele estava com fome e disse que trouxera algo para ele comer. Quando Lucius perguntou se ela mesma já havia comido, e ela respondeu que faria isso depois, ele a convidou para comer com ele. Isso não é possível, respondeu a garota com carinho. O cozinheiro se esforçou muito e preparou o prato especialmente para você. Então precisa comer tudo sozinho. Assim vai se recuperar rápido e crescer forte e saudável. O menino perguntou de novo, se ele comesse tudo, ficaria tão alto quanto o pai? Ebelia pensou que Lucius parecia mais apegado a Cassis do que ela imaginava e respondeu que, claro, se ele comesse tudo, ficaria tão alto e forte quanto o duque. Mas quando o garoto começou a devorar a comida a uma velocidade espantosa, ela pediu que ele comesse mais devagar. Depois de terminar a refeição, Lucius pegou um livro que estava por perto e disse que gostaria de dar algo à Lady Abelia. A garota ficou genuinamente surpresa ao saber que o presente era para ela. Ao abrir o livro, o menino retirou um trevo de 4 folhas que estava entre as páginas. Ele o havia encontrado especialmente para ela. Ebelia ficou tocada com o gesto do jovem mestre, mas balançou a cabeça e disse que seu desejo já havia se realizado, então era melhor ele fazer um pedido. Faça um pedido você mesmo, disse. Lucius, o que você quer? O menino hesitou, mexendo no trevo entre os dedos. Quero que você se torne minha mãe. Mas se estiver contra isso, começou a criança, temerosa em levantar os olhos para a dama. No entanto, quase imediatamente, Ebelia respondeu que aceitava, o que o surpreendeu. Eu serei sua mãe, disse ela com um sorriso radiante, sentindo o calor se espalhar por sua alma. A princípio, Lucius não conseguiu acreditar no que ouvirá. Mas, em seguida, os olhos da criança se encheram de lágrimas. Ele estava tão feliz que prometeu se esforçar ao máximo para ser um bom menino, parar de ser caprichoso e estudar boas maneiras com dedicação. Vendo que a criança havia se acalmado completamente, a jovem estendeu carinhosamente as mãos para Olá. Você não precisa ser um bom menino, disse a moça, fazendo os olhos do menino se arregalarem de surpresa. Ao abraçá-lo, ela disse que ele merecia ser amado simplesmente por existir. Lucius perguntou como ela estava, se estava feliz por se tornar sua mãe. Claro que estou feliz, respondeu ela, apertando o menino com mais força. Ela sempre estava feliz quando estava perto dele. Enquanto isso, o Duque Adelhard permanecia sentado na penumbra sombria de seu escritório, digerindo as informações que havia recebido. Seção Leonol. Ao ouvir esse nome, seus punhos se cerraram, e memórias antigas vieram à tona. Quem é ele, Júlia? Por que ainda não voltou? Cassis estava indignado e preocupado com sua irmã, mas ela respondeu que ele havia prometido voltar assim que recebesse permissão para se casar, e que provavelmente sua família era contra o casamento, por isso estava demorando. O irmão sabia que era mentira. Que família rejeitaria uma proposta de casamento com a duquesa de Adelhard? Esse desgraçado sabe que você está grávida, o jovem perguntou, contendo a raiva. Júlia pediu para que ele não o chamasse de canalha e acrescentou que, claro, ele sabia e partiu para sua terra natal assim que soube da gravidez. Eles decidiram chamar a filha de Lúcia e o filho de Lucius. Nomes lindos, criados pelo próprio pai das crianças. Então, por favor, cuide do nosso filho até que ele volte, pediu a jovem ao irmão mais novo com um sorriso feliz. O futuro Duque Adelhard não entendia por que sua irmã ainda esperava por aquele homem. E agora, com a nova informação, ele percebeu que o pai era o príncipe do reino mágico de Cesia, o mesmo príncipe que era conhecido por ser um bastardo e uma dor de cabeça para a família real. Como ele ousa? Cassis ficou furioso e ordenou a Logan que reunisse todas as informações possíveis sobre a família real de Cesia e o príncipe Lionel, além de investigar se o conde Barn tinha alguma ligação com a família real de Cesia. Ao aceitar a ordem, o assistente disse que também prepararia uma carta para o conde de Barr e cuidaria das exigências que a dama havia apresentado. Tendo terminado seus afazeres já no cair da noite, Cassis caminhou lentamente até a biblioteca. Movendo-se discretamente na escuridão, o homem puxou um dos livros da estante. Diante dele, uma pequena passagem se abriu silenciosamente, revelando um aposento oculto. Já se passaram 7 anos desde nosso último encontro, disse ele em voz baixa para o vazio. Diante de um pequeno objeto coberto por um pano vermelho, ele puxou o tecido, revelando um retrato de uma jovem linda, sorrindo alegremente para o mundo. Diante do retrato de Júlia, o homem disse que havia conhecido recentemente alguém que, como sua irmã, escondia seus sentimentos e dores. E sempre que ela tentava esconder algo dele, Cassis sentia seu mundo, que tanto lutou para proteger, desmoronar. É apenas uma cicatriz antiga e já curada. Então por que ela ainda me inquieta? E aquela mulher, como ela consegue sorrir com tanto brilho depois de tudo que teve que passar? O que está realmente se passando na cabeça de Abelia?
No dia seguinte, a rotina na propriedade Adeliard seguia como nos dias anteriores. Que lugar é este? É a primeira vez que venho aqui, pensou Lucius, ao se ver em um cômodo desconhecido. O que mais chamou sua atenção foi um objeto coberto com um pano vermelho no centro da sala. Sem pensar muito, o menino segurou o tecido com as duas mãos, curioso. O pano caiu no chão com um leve farfalhar, revelando uma cena impressionante diante de seus olhos. À sua frente estava o retrato de uma jovem mulher lindíssima, com cabelos brancos como a neve e olhos brilhantes. Quem é esse anjo maravilhoso? Lucius, vou te procurar. A voz de Abelie ecoou pela casa, um pouco antes. A garota vasculhou corredores e cômodos, procurando o menino escondido. Talvez esteja aqui, disse ela ao entrar na biblioteca. Lucius, escondido sob a mesa, estava contente, certo de que ela jamais o encontraria. No entanto, ao olhar ao redor do cômodo, Ilia notou uma presença embaixo da mesa. Onde será que Lucius está? Perguntou ela em voz alta, mal contendo o riso. Para disfarçar, começou a levantar livros, almofadas e outros objetos, fingindo procurá-lo. Então, ficou em silêncio e se aproximou silenciosamente da borda da mesa. Ah, então você está aqui, disse a garota animada, agachando-se repentinamente diante do surpreso Lucius. Ebelia sorriu e disse que o havia encontrado de novo, o que até o deixou chateado. Não importa o quanto brinquem, a dama sempre o encontra com facilidade. Ele precisava de um novo esconderijo. Pensando em onde poderia se esconder dessa vez, Lucius caminhava pelo corredor. De repente, sua atenção foi atraída por uma porta entreaberta. Olhando para dentro, o menino não reconheceu o lugar. Nunca tinha estado ali antes. No entanto, a curiosidade falou mais alto e ele avançou mais fundo na sala. Estava especialmente interessado no objeto que estava no meio do cômodo, coberto por um pano vermelho. Quase sem pensar, o menino estendeu a mão para descobri-lo. Logo, os jogos de Abelia com o jovem mestre chegaram ao fim, e era hora do jantar. A garota perguntou se Lucius gostaria de passear no jardim depois da refeição, ao que o menino respondeu que, dessa vez, queria visitar outro lugar. A garota ficou curiosa sobre que tipo de lugar seria. Talvez houvesse tesouros escondidos lá. Mas o jovem respondeu com alegria que não era um tesouro, mas sim um cômodo com um retrato onde estava pintado um anjo. Suas palavras surpreenderam muito a garota, e o menino acrescentou que queria muito mostrar aquilo a ela. Depois do jantar, eles foram juntos até o cômodo secreto. O menino imediatamente mostrou o retrato para Abelia. Com sua leve mão, jogou o pano vermelho no chão, revelando um belo anjo. Assim que Abelia viu o retrato, percebeu imediatamente que retratava Julia Adeliard. Jovem senhor, já vimos o anjo, e agora é hora de voltarmos, disse a garota, apressando-se em sair, percebendo que, se caso os encontrasse ali, estariam encrencados. Lady Abelia, minha mãe verdadeira também é tão bonita assim? Perguntou o menino, entristecido. Abelia então compreendeu que aquele jovem ainda era apenas uma criança que sentia falta da mãe. Ela perguntou diretamente se ele queria vê-la, e Lucius ficou um pouco envergonhado, sem saber como responder. O que estão fazendo aqui? A voz irritada do Duque veio por trás deles. Cassis perguntou como haviam encontrado aquele lugar e parecia bastante descontente, o que fez Lucius tentar se justificar, dizendo que ele mesmo havia ido até ali. Você mesmo, o Duque repetiu, cada vez mais zangado e sombrio. O menino, tentando proteger a dama, deixou claro que ele mesmo a tinha chamado para acompanhá-lo e pediu que não a repreendesse. Mas seu pai apenas disse para nunca mais voltar ali. Um frustrado Lucius concordou em silêncio, sentindo que havia feito algo imperdoável. Bem, que história gostaria de ouvir hoje? Perguntou Abelia ao colocar o jovem para dormir. Mas Lucius estava mais interessado em saber se seu pai o havia repreendido muito por causa do que fizeram, e a garota percebeu que ele estava muito preocupado com isso. Não, ele não está bravo, respondeu ela da forma mais gentil possível. No entanto, Lucius disse que a voz do pai era tão assustadora que ele tinha certeza de que estava com raiva. Abelia também se sentia desconfortável por causa do tom do Duque. Mas aquela raiva de Cassis era dirigida a si mesmo. Ele havia falhado em salvar sua irmã, por isso, sentia-se culpado com relação a Lucius. Ele não estava com raiva. Estava apenas cansado. O Duque vinha trabalhando muito ultimamente. A garota então perguntou, que tal uma história sobre um valente cavaleiro antes de dormir? E Lucius um pouco mais calmo aceitou com alegria. Ele realmente queria ouvir aquela história. E a babá disse que seu pai foi capaz de derrotar até mesmo um dragão, como um verdadeiro cavaleiro. Claro que você quer se tornar como o Duque, jovem mestre, perguntou Abelia depois que ele respondeu afirmativamente.
Ela perguntou se isso significava que, quando crescesse, ele também lutaria contra dragões. E então o menino pensou sobre isso. Dragões são realmente assustadores. A garota brincou, rindo do fato de ele estar levando aquilo tão a sério. Mas Lucius respondeu que não tinha medo de dragões. Só que, se tornasse cavaleiro, queria proteger Lady Abelia. E a garota, surpresa, perguntou o que ele queria dizer com isso. Ele prometeu comer bem para poder crescer mais rápido. E quando eu for tão grande quanto meu pai, vou te proteger, Lady Abelia, disse o menino, sorrindo amplamente. Depois dessas palavras, a garota ficou em silêncio, sem conseguir dizer uma palavra. Um pouco assustado com o futuro que imaginava, Lucius começou a dizer que, se um dragão maligno sequestrasse a dama, ele o enfrentaria, mas logo parou, pois notou que lágrimas escorriam pelo rosto da garota uma após a outra. Ele perguntou se havia feito algo errado. Não, está tudo bem. Só estou feliz por saber que você vai me proteger, ela respondeu sorrindo, e o menino confirmou novamente, ele logo se tornaria grande e sempre a protegeria. Obrigada, Lucius, a garota agradeceu sinceramente. Naquele momento, ela estava feliz. A manhã chegou como de costume, clara e ensolarada, e os moradores da casa se reuniram à mesa para o café. Mas Lucius não estava alegre. O Duque Adelhart não apareceu. Acho que meu pai está bravo comigo, afinal, disse o menino, completamente desanimado. Abelia tentou acalmá-lo, dizendo que o Duque estava apenas ocupado e que ele não precisava se preocupar. Mas ela própria sentia que Cassis estava evitando seu filho de propósito, e sinceramente não entendia o motivo. É uma pena que não houvesse mais informações sobre Cassis no original. No romance original, Área da Luz, a história começa depois que Lucius já havia herdado o título de duque. Naquela altura, Cassis Adelhart já havia morrido, e tudo o que ela sabia era que Lucius o considerava um pai severo, além de parecer não gostar de Abelia. A garota nem conseguia imaginar por que Cassis evitava Lucius, mas estava determinada a não ficar de braços cruzados em prol da felicidade dele. Assim, no fim daquela tarde, ela ficou de prontidão próxima ao escritório do Duque. Hesitou por um momento, reuniu coragem e bateu na porta. Assim que apareceu diante do Duque, ele perguntou o que havia acontecido. Queria falar sobre ontem, começou a garota. No entanto, o Duque não quis tocar no assunto e recusou-se a discutir qualquer coisa. Ela mencionou que Lucius estava muito preocupado, ao que o homem respondeu que ela não deveria se preocupar. Quando assinamos o contrato, pedi que prestasse mais atenção em Lucius, lembrou. Mas o Duque achou que se tratava de outra coisa e recusou-se teimosamente a escutá-la. A garota tentou fazê-lo entender de alguma forma, mas notou algo estranho, a expressão do Duque mudava quando tocava nesse tema. Foi então que Abelia percebeu que Cassis temia que o segredo sobre a origem de Lucius fosse revelado, mas ele não poderia fugir da verdade para sempre. Lucius quer saber mais sobre sua verdadeira mãe. Mais cedo ou mais tarde, ele terá que ouvir a verdade, comentou baixinho. Cassis tentou fingir que não entendia sobre o que ela falava, mas a garota esclareceu o que ambos já sabiam. Por que ele precisa saber disso? O homem cerrou os punhos, cada vez mais irritado. Afinal, ele mesmo desejava que tudo permanecesse em segredo. No entanto, Abelia observou com razão que, neste mundo, não há segredos que durem para sempre. Na verdade, ela também desejaria que Lucius jamais soubesse da verdade. Mas infelizmente ele descobriria tudo após a morte de Cassis. Como reagiria ao saber que aquele que pensava ser seu pai, na verdade, não era? Lucius se sentiria ferido e revoltado. Também começaria a duvidar do amor de Cassis ao saber da verdade sobre seu nascimento. A garota refletiu com pesar que, no romance, Cassis já não poderia mais explicar nada a ele. Duque, é melhor que Lucius saiba da verdade por você do que por outra pessoa, começou Lady Barnum. No entanto, ela não teve tempo de terminar sua frase. Para sua grande surpresa, os acontecimentos se desenrolaram rapidamente. O Duque Adelhart estendeu as mãos, segurou-a pelos ombros e a sacudiu. Lucius, não importa o que digam os outros, é meu filho. Ele disse essas palavras em voz alta e ríspida, mas havia uma dor insuportável em seus olhos. Ele queria resolver isso por conta própria e acreditava que nada disso tinha a ver com o contrato de casamento. Lady Adelhart, sua tia, compreendia os motivos por trás de seu comportamento, mas ainda achava que era melhor revelar ao menos parte da verdade, acrescentando que seria ilógico esconder informações sobre Júlia do garoto. Para não despertar suspeitas, era melhor contar-lhe ao menos alguma coisa. Ela explicou suas palavras. Cassis, pego de surpresa, passou a mão cansada pelos cabelos e perguntou por que ela estava tão preocupada com isso. A resposta da garota, de que ela também era uma filha ilegítima e sabia como era crescer sem mãe, o fez sentir-se culpado.
Por isso quero fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que Lucius seja feliz, disse Abelia com um sorriso radiante. Havia, de fato, sentido nas palavras da garota, e Cassis compreendia bem isso. Mas era difícil aceitar, e cenas do passado ressurgiram em sua memória. Lucius Adelard, disse Cassis, segurando o bebê nos braços e explicando a babá que aquele era o nome da criança, enquanto olhava para o menino que dormia tranquilamente. O homem repetiu que queria chamá-lo de Lucius e não pôde conter um sorriso de felicidade ao sentir uma ternura sem precedentes florescer em sua alma diante daquele pequeno feixe de alegria. Tendo encerrado a conversa com Abelia, Cassis dirigiu-se ao quarto de Lucius. Já era bastante tarde, e o menino dormia tranquilamente. Cas estendeu a mão de forma tímida na direção dele, com a intenção de acariciar sua cabeça, mas não teve coragem. Assim, o Duque Adelard permaneceu ao lado da cama do filho, admirado com aquela criança tão especial. Quando Lucius era menor, costumava pegar na mão do Duque e olhar em seus olhos. Aquele menino sempre ansiava pelo amor do pai e demonstrava isso de todas as formas possíveis. Mas Cassis sentia que nunca esteve à altura das expectativas dele e se perguntava se tinha o direito de chamá-lo de filho, e se tinha o direito de privá-lo da oportunidade de conhecer a mãe que o amava sinceramente. Por mais que não quisesse admitir, o que Abelia dissera era verdade. Um dia, Lucius precisaria conhecer a verdade. Cassis percebeu que a moça estava certa, o garoto teria que saber. Mas será que ele ainda sorriria para ele quando soubesse? Naquele momento, o menino dormia em paz, e em seu sono, esboçou um sorriso. Sonhava com algo bom, enquanto Cassis o observava em silêncio, sem coragem de tocá-lo. Cassis deixou o cômodo. Já passava da meia-noite, e a lua cheia iluminava o quarto do Duque. Exausto pelos acontecimentos recentes, o Duque Adelard dormia profundamente, embora de forma inquieta. Eles invadiram o escritório do Duque sem bater à porta, mas o chefe da família não demonstrou nenhuma emoção. O que diabos está acontecendo? Explodiu Cassis diante do pai. O Duque ficou furioso com aquele comportamento imperdoável. Cassis havia esquecido que estava diante do próprio pai? Eu perguntei a Júlia sobre o ferimento em sua mão, e o jovem ficou possesso, dizendo que ambos continuavam tão inúteis quanto antes. O chefe da família respondeu que estava apenas repreendendo-a por ter agido de forma tola, e essas palavras deixaram Cassis ainda mais irado. Naturalmente, o pai se mostrava insatisfeito com o comportamento do filho e o observava atentamente. Cassis, imponente, ficou de pé diante da mesa onde o Duque estava sentado, parecendo um anjo vingador, com o olhar carregado de sentimentos. Como ousa me olhar assim? O Duque não toleraria tamanha falta de respeito, e Cassis percebeu que não poderia fazer nada naquela situação, mas ainda assim não pretendia deixar as coisas como estavam. Pai, se voltar a levantar a mão contra ela, começou com um tom calmo. Depois, colocou as mãos sobre a mesa e se inclinou para o pai. Não assistirei mais a isso em silêncio. Seu olhar era cheio de determinação. Com o passar do tempo, a vida na propriedade seguiu normalmente, mas a vida da família Adelard mudou drasticamente. A babá balançava o bebê chorando nos braços, pedindo ao jovem senhor que se acalmasse. Naquele momento, o jovem Cassis se aproximou com uma expressão preocupada. Ao vê-lo, a mulher disse com inquietação que o pequeno ainda não parava de chorar, e de fato o bebê chorava tão desesperadamente há tanto tempo que seu rosto estava bastante avermelhado. Mas Cassis não sabia como acalmá-lo. Deixe-me segurá-lo, disse por fim, estendendo os braços. A babá hesitou, pois sabia que o jovem senhor nunca havia lidado com crianças tão pequenas. Ainda assim, entregou o bebê com a recomendação de apoiar sua cabeça com uma das mãos. Cassis olhou ternamente para o bebê, que se acalmou instantaneamente e sorriu feliz, sentindo uma conexão com ele. Lucius Adelard, disse o jovem de repente, explicando à babá surpresa que esse era o nome do bebê. Sorrindo, Cassis repetiu que queria chamá-lo de Lucius. O coração da mulher se acalmou, e ela comentou que era um nome muito bonito. Cassis completou que aquela criança era filho de Júlia, por quem ela havia dado a vida. Ele deveria receber tudo a que os membros da família Adelard tinham direito. A mulher compreendeu e concordou, dizendo que tinha certeza de que a senhora gostaria do mesmo. No entanto, Cassis sabia que Lucius não poderia aparecer no mundo como filho de Júlia, então havia apenas uma saída. Chamarei Lucius de meu filho, disse ele ao conde, que a princípio não entendeu de quem o filho falava. Quando soube que se tratava do filho de Júlia, sua fúria explodiu. Como ousa? A raiva do Duque Adelard foi tamanha que ele tentou agredir o filho. No entanto, o golpe não se concretizou. Cassis o impediu. Pai, escute bem, Lucius é meu filho e será meu herdeiro, declarou com firmeza. Sim, ele fazia tudo aquilo para proteger Lucius.
Mas por que aquela mulher insistia em dizer que ele estava errado? Por que se intrometia constantemente em seus assuntos? E por que o olhava com aquele sorriso radiante que ele tanto queria proteger? Assim, a noite passou cheia de reflexões e lembranças, e o dia seguinte chegou. Ao sair de seu quarto, Abelia deu de cara com o Duque na porta. "Pode me conceder um pouco do seu tempo?" perguntou ele. O olhar da garota notou o cansaço em seus olhos refinados. Talvez ele não tivesse dormido bem. É claro que Abelia concordou em conversar, e Cassis a convidou a segui-lo, conduzindo-a até uma pequena sala. Lá, ele puxou um pano vermelho e revelou o retrato de Julia Dellard. Cassis, que estivera em silêncio até então, reuniu forças para abrir seu coração. "Ainda não estou pronto para contar a Lucius sobre sua mãe. Na verdade, quero que ele nunca saiba disso", começou. Depois, virou-se para a garota. "Mas você pode dizer a ele que ela é sua tia", completou com um sorriso. Abelia ficou imóvel, vendo aquele sorriso terno em seu rosto pela primeira vez. O homem permitia que o menino fosse até ali ver o retrato dela sempre que quisesse, mas a garota acreditava que ele mesmo deveria contar tudo a Lucius. "Lucius está esperando para conversar com você", afirmou com confiança. Foi difícil para Cassis tomar essa decisão. Mas entendeu que ela estava certa, e que seria melhor assim. Algum tempo depois, Lucius puxava Lady Abelia com alegria. Ele estava com pressa para mostrar algo incrível para a garota, e ela apenas pediu para que ele não corresse tão rápido. "Essa é a tia Júlia", disse o menino com entusiasmo, mostrando um retrato de um anjo bonito. Ele contou, com os olhos brilhando, que sua tia era irmã de seu pai e que a babá dizia que ela parecia um anjo. Sim, ela era muito bonita. E Lia ficou feliz por ele estar feliz. No entanto, foram interrompidos por uma criada que informou que a senhora tinha uma visitante esperando. A Condessa Barra chegou, anunciou a criada, e a senhora imediatamente ficou tensa. Mas quase no mesmo instante disse que não a receberia e ordenou que a mandassem embora. E no futuro, se ela aparecesse novamente, que nem sequer avisassem, apenas a mandassem embora. No entanto, a criada insistiu que não a deixaria ir embora a menos que ela mesma saísse para vê-la. Essas palavras deixaram Abelia em alerta. Então, a garota se virou para Lucius e disse com um sorriso que precisava sair por um momento, mas voltaria antes que ele pudesse piscar. "Lady Abelia, não vá." O menino não queria deixá-la ir e ficou preocupado ao ver a reação dela diante da visitante indesejada. Tentando acalmá-lo, a garota acariciou sua mão, garantindo que voltaria rapidamente e que, quando retornasse, iriam caminhar pelo jardim e tecer pulseiras de trevo. "Tá bom, eu espero", respondeu o menino, relutante e muito triste. Nesse momento, a condessa estava furiosa na sala de estar, gritando que era sua mãe e porque não podia ver sua filha, apesar das tentativas dos criados de acalmá-la. "Quem é você para se dizer minha mãe?", perguntou Abelia severamente ao descer as escadas. Ao vê-la, a condessa Barnum não conseguiu conter a raiva que imediatamente apareceu em seu rosto. "Não precisa trazer nada para ela", ordenou a garota aos criados ao se aproximar. "Que maneira terrível de tratar uma convidada", disse a mulher em voz alta, indignada novamente, ao que a garota respondeu que mulheres grosseiras que invadem casas sem convite não podem ser consideradas convidadas. "Certo, vamos direto ao assunto." "Por que veio aqui?", perguntou a garota, e a condessa, um pouco desencorajada, disse que não tinham sido convidadas para o casamento nem recebiam dote algum. "Será que queria mostrar dessa forma que estava rompendo os laços com a família?", perguntou a mulher. "Está certa", respondeu Abelia calmamente, o que causou outra onda de indignação. A mulher disse que parecia que ela se esquecia de que foi o conde quem insistiu nesse casamento. No entanto, a garota respondeu que estava, no fim das contas, noiva do Duque Adelhard, e que, após o casamento, se tornaria membro da família Adelhard. Então, por que manter contato com a família Barnum se não havia mais nenhum benefício? O belo rosto da condessa voltou a se contorcer de raiva, e a mulher praticamente se engasgava de indignação. "Além disso, você me desprezou por eu carregar o nome Bar, então fique feliz, porque em breve deixarei de fazê-lo", acrescentou Abelia com clareza. E como não havia mais nada a dizer, e ela não pretendia continuar a conversa, despediu-se. "Ingrata", veio a voz atrás dela, e a garota parou. "Não se esqueça de como salvamos misericordiosamente sua mãe inútil", insistiu a mulher. Abelia perguntou se estava sendo ameaçada e se tinha a intenção de fazer mal à sua mãe. A mulher gritou que esperavam gratidão dela por tanta bondade. Ouvindo tais palavras, Abelia pensou, com nojo, como ela ousava ameaçar sua família. "Sai imediatamente", ordenou a garota, que não estava mais disposta a tolerar tal tratamento. "E também, se ousar tocar na minha mãe, eu não deixarei isso barato", advertiu Abelia.
A Condessa Bar não podia acreditar que aquela pirralha ousava falar com ela daquela forma, e ainda por cima ameaçá-la. A garota, após pensar um pouco, acrescentou mais uma coisa: seria melhor se soltasse ele de uma vez. Tendo dito isso, deixou a sala. Com sentimentos mistos, a garota retornou lentamente para seu quarto. Após pensar cuidadosamente, percebeu que não podia mais ficar parada e que precisava encontrar Samuel o quanto antes, sem perder tempo.